Hoje, a abordagem desenvolvimentista, lembra, a abordagem desenvolvimentista, ela tem como objetivo as habilidades motoras básicas, trabalhar as habilidades motoras básicas na aula de educação física. Então, é esse o conteúdo da aula de educação física, né? Quem fez a obra principal foi o Gottani, que é um pesquisador brasileiro, baseado, né, naquela ampulheta do Galahu do desenvolvimento infantil, tá? Essa é a abordagem desenvolvimentista. A abordagem construtivista interacionista é do João Batista Freire, aonde para ele a aula de educação física precisava ser sempre algo lúdico, brincadeira, porque a criança já traz nela a brincadeira e o lúdico como algo inerente a ela, faz parte do processo da infância, você brincar, você se divertir. Então, para o João Batista Freire, né, ele acha que a educação física deveria ser algo para isso. Já para a abordagem crítico-superadora, foi feito aquele coletivo de autores, o objetivo da educação física escolar era trabalhar a cultura corporal. Lembrando de cultura, daquele termo super amplo, que fala sobre todas as questões, tudo que o corpo já traz como experiência. E a abordagem sistêmica, que foi baseada na obra do Mauro Betti, que fala sobre um sistema hierárquico aberto, adaptativo e complexo. Então, trabalhar de forma mais, vamos dizer assim, onde as pessoas têm maior participação ativa, tanto no desenvolvimento quanto no planejamento das aulas, tá? A gente precisa, antes de começar a falar da abordagem, explicar os impactos da regulamentação na educação física, né? O reconhecimento como profissão leva a uma possível mudança no uso dos termos para ser utilizados agora em diante da educação física, por conta dessa lei que regulariza a profissão de psicomotricista. Antes era comum o professor de educação física assumir que estava utilizando, aplicando e realizando a psicomotricidade. As pessoas que trabalham com psicomotricidade disseram assim, bom, ok, o trabalho ele é parecido, o trabalho ele tem as suas similaridades, mas se você não é uma pessoa que fez um curso específico de psicomotricidade, você como profissional de educação física, uma pessoa que vai se formar ou está formado em educação física, você não pode dizer que você trabalha com psicomotricidade porque se você fez só a faculdade de educação física. Se você fez o curso, se especializou em psicomotricidade, aí você pode dizer que trabalhou com isso, trabalha com isso. Se não, você pode ser, como até aqui diz o texto, atuado como exercício ilegal da profissão. Então, se vocês não tiverem esta formação, porém, se vocês não fizerem o curso específico de psicomotricista, vocês não podem dizer que estão trabalhando dentro de uma aula de educação física à psicomotricidade. Tá? Isso é algo mais atual, que surgiu depois da abordagem da psicomotricidade. O conceito que define a psicomotricidade é um campo transdisciplinar, então não é apenas uma disciplina, são várias, que estuda a relação entre o psiquismo, as emoções e a motricidade. O que é a motricidade? É um movimento humano. Tá? A psicomotricidade tem até uma associação brasileira de psicomotricidade. Tudo bem? Então, é você trabalhar esses três campos, o psíquico, a emoção e um movimento humano. Você trabalhar essas três questões de forma única, junta, tá bom? Esse aqui é o site da Associação Brasileira de Psicomotricidade. Sugiro
que vocês entrem, caso vocês tenham interesse, dá uma olhada lá para ver o que eles formam, eles explicam bem o que é a psicomotricidade, como funciona. Essa abordagem, ela passa por influência de um cara chamado Leboeuf. Esse cara, vamos dizer que ele é o pai da psicomotricidade. Ele tem uma ideia bem interessante, que eu particularmente gosto muito, que é a questão de não fragmentar o corpo. É não mecanizar o movimento humano. Não ser só o movimento certo ou errado. Não. O movimento humano, ele não dá para a gente desconsiderar tanto as questões psíquicas quanto as emocionais que estão inseridas naquele ser que está se movimentando. Então, é muito simplista falar que é só o movimento e esquecer as outras coisas. Não. Esse cara, ele é médico, era, né? Médico e psicólogo e professor de educação física. Então, esse cara tinha argumento, né? Para entender essa relação. Ele foi o primeiro a inserir a relação psicomotora entre ambas as áreas para descentralizar a prática de atividade física centrada nos resultados, no rendimento, e não somente em seu corpo. Ele tem um livro bem interessante que chama Educação pelo Movimento. Então, ele tem 7 fatores psicomotores que a gente precisa trabalhar. O que é isso? Quais são? A tonicidade, é o tônus muscular, né? Então, como que se trabalha um tônus muscular? Trabalhando com força, resistência muscular localizada, para trabalhar o tônus muscular, né? É uma outra forma de se dizer força, tá bom? O equilíbrio, a lateralidade, noção do corpo, organização espaço-temporal, coordenação motora global, que é do corpo todo, e a coordenação motora fina, que é a coordenação onde a gente utiliza os dedos, o escrever, por exemplo, é uma coordenação motora fina, jogar bolinha de gude é uma coordenação motora fina, que a gente faz com movimentos mais precisos, tá bom? Então, a gente trabalhando de forma da psicomotricidade, a gente estimula o desenvolvimento geral, o desenvolvimento integral, tanto nos campos psicomotor, cognitivo e afetivo. Então, o psicomotor contribui para os fatores da psicomotricidade, como eu falei um pouquinho tempo atrás. Tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, organização espaço-temporal, coordenação global e fina. Além disso, de forma mais relacionada ao campo da educação física, desenvolver também o aspecto motor, conectado também à sua aptidão física. Quais são as aptidões físicas? Velocidade, agilidade, resistência, tanto aeróbia como anaeróbia, força, equilíbrio, flexibilidade e composição corporal. Então, trabalhar o corpo, ok, maravilha. Mas também trabalhar o cognitivo. O que é cognitivo? Essa expressão, esse termo, é associado com aquisição de conhecimento. E essa cognição envolve vários fatores, como pensamento, linguagem, percepção, memória, raciocínio, atenção, concentração, estratégia, velocidade de raciocínio, resolução de problema, entre outros. Então, o professor deve levar em consideração detalhes individuais e coletivos para que ele consiga trabalhar isso nos seus alunos, tudo bem? E também para ele trabalhar o afetivo, que considera os sentimentos, as emoções, o relacionamento e as características afetuosas entre os alunos e o professor. Então, segundo Carvalho, lá em 2013, compartilhar essas experiências é muito importante. Porque essas relações interpessoais ajudam nesse processo de escolarização. Que isso é algo que eu venho falando muito durante a pandemia. Que para as crianças, muita gente achou que ficar atrás do computador, ela ia aprender, porque matemática é matemática, mas esquece que essas crianças estavam passando, deixando de viver essas relações interpessoais.
onde elas aprendem muito, se bobear, aprendem até mais sobre o que é viver, efetivamente. É nessas relações interpessoais. Não é nas contas de matemática, porque a gente vive em sociedade. Então, um dos grandes prejuízos que a gente vai ter com essas crianças, principalmente as crianças, a gente não, né, gente? A gente já tá velho, né? A gente já tá velho, então a gente já teve isso. Foi a nossa sorte. Mas essas crianças que não estiveram, e muitas não estão tendo ainda, que é assustadoríssimo, vão ter muito problema nesse processo. Então, nas aulas de educação física, as atividades. Nas aulas de educação física, quando você quer trabalhar a questão da psicomotricidade nas aulas de educação física, então o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar a exploração do corpo, junto com a exploração do ambiente, junto com o convívio com as outras pessoas, tá? Então, possibilita a vivência de experiência, porque você está vivendo em grupo, você está vivendo com outras pessoas, e trabalhando o seu corpo. E através desse movimento do corpo, você consegue ter um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento social, um desenvolvimento emocional, se movimentando com o movimento do corpo. Tudo bem? E isso, junto, esse corpo em movimento, na relação com as outras pessoas, trabalhando no ambiente, trabalha também a questão da cognição, do cognitivo, de como aquela mente está sendo trabalhada.